Um auditório lotado. As luzes se apagam. Um menino de 7 anos sobe ao palco e começa a tocar piano. A plateia inteira se levanta, emocionada. No meio da multidão, um homem chora, com as mãos tremendo. Meu Deus, é meu filho! Mas ele era o mesmo homem que, anos antes, gritou: esse bebê vai arruinar minha vida. Curta o vídeo, inscreva-se e comente. Você acredita que o destino sempre encontra um jeito de ensinar o valor do amor? O cheiro de cera de móveis, misturado ao aroma doce da resina dos violinos, pairava no ar quando Camila empurrou a porta da sala de ensaio 17. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava o balde com produtos de limpeza, não pelo peso, mas pela melodia que escapava por entre as frestas. Era um Chopin, tocado com uma precisão que fazia seu coração acelerar e suas mãos formigarem de inveja. Ela parou na entrada, hipnotizada. O pianista estava de costas, seus ombros largos se movimentando com a música. Os cabelos escuros, ligeiramente bagunçados, como se tivesse passado os dedos por eles várias vezes. A luz dourada do final da tarde entrava pelas janelas altas, criando um halo ao redor da figura masculina que parecia ter saído de um sonho. Desculpe, eu não sabia que tinha alguém aqui, Camila murmurou, dando um passo para trás. As mãos dele congelaram sobre as teclas. Quando se virou, ela sentiu o ar escapar dos pulmões. Os olhos dele eram de um verde profundo, quase esmeralda, contrastando com a pele ligeiramente bronzeada. Havia algo de arrogante no modo como a examinava, como se estivesse avaliando uma peça de arte. Você limpa aqui? Arthur perguntou, e havia surpresa genuína na voz grave. Sim, senhor. Todos os dias depois das 6. Camila baixou o olhar, consciente do uniforme simples que usava, das mãos ressecadas pelos produtos de limpeza, do cabelo preso em um coque desarrumado. Você reconheceu a música? Não era uma pergunta. Arthur havia notado a expressão em seu rosto quando ela ouviu o Chopin. Camila hesitou. A bolsa de estudos dependia daquele trabalho, e os bolsistas tinham regras claras. Não incomodar os doadores, não se meter onde não eram chamados. Nocturno em Mi bemol maior, opus 9, número 2. As palavras escaparam antes que pudesse se conter. Arthur arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Levantou-se do banco do piano e Camila percebeu como ele era alto, como ocupava o espaço com uma confiança natural que ela nunca possuíra. Toque! Ele gesticulou em direção ao piano. Eu não posso, senhor. Tenho que terminar a limpeza antes... Arthur. Meu nome é Arthur Monteiro. Ele deu um passo mais perto, e ela pode sentir o perfume dele. Algo caro e masculino que a fez tremer. E eu financio este conservatório. Então, tecnicamente, você trabalha para mim. Havia algo de provocativo na forma como disse isso, mas também uma curiosidade genuína. Camila colocou o balde no chão com mãos trêmulas e se aproximou do piano como se fosse uma criatura selvagem que poderia fugir a qualquer momento. Suas mãos encontraram as teclas e a música fluiu. Não era a técnica perfeita que Arthur demonstrara, mas havia algo mais. Cada nota carregava uma emoção crua, uma vulnerabilidade que fez o coração dele se apertar de um jeito estranho. Meu Deus! Arthur sussurrou quando ela terminou. Onde você aprendeu a tocar assim? Na igreja do bairro onde cresci. A pianista me ensinou quando eu tinha 8 anos. Camila retirou as mãos do teclado como se tivesse se queimado. Desculpe, eu não deveria ter... Não! Arthur segurou o pulso dela gentilmente e o toque enviou uma corrente elétrica por todo o corpo de Camila. Não se desculpe por ter esse dom. Os dias seguintes se tornaram um ritual secreto. Arthur chegava sempre às 6h30, depois que as aulas oficiais terminavam. Camila terminava a limpeza rapidamente, e então eles tocavam juntos. Ele a ensinava técnicas que ela nunca havia imaginado,
enquanto ela mostrava a ele uma paixão pela música que ele havia perdido em meio às obrigações familiares e aos negócios. Você deveria estar estudando música formalmente. Arthur disse numa quarta-feira chuvosa, enquanto observava os dedos dela deslizarem sobre as teclas. Tenho contatos, posso conseguir uma bolsa melhor, um professor particular. Por que faria isso por mim? Camila parou de tocar e o encarou. Havia semanas que essa tensão crescia entre eles, algo não dito que pairava no ar como a umidade antes de uma tempestade. Arthur não respondeu com palavras. Em vez disso, ele se aproximou, tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a firmeza de suas mãos. Quando os lábios dele encontraram os dela, Camila sentiu como se todas as melodias do mundo estivessem tocando ao mesmo tempo em seu peito. O beijo era tudo o que ela havia imaginado e mais. Arthur gostava de café amargo e menta, e suas mãos se entrelaçaram nos cabelos dela com uma urgência que a fez gemer baixinho contra os lábios dele. Isso é loucura, ela murmurou quando se separaram, mas não se afastou. A melhor música sempre é, Arthur respondeu, a voz rouca. As semanas seguintes foram um turbilhão de encontros secretos. Eles se encontravam na sala de ensaio, às vezes tocavam, às vezes apenas conversavam, e outras vezes se perdiam um no outro com uma intensidade que assustava Camila. Arthur era gentil e apaixonado, mas havia sempre uma barreira, algo que ele não dizia. Foi numa sexta-feira que Camila descobriu. Arthur havia deixado o celular sobre o piano e uma ligação chegou. Camila viu o nome na tela. Pai Monteiro Enterprises. Atende! Arthur disse, distraído, afinando as cordas do violão que havia trazido. Arthur, onde você está? O jantar com os investidores da Hamilton & Co. é em 1 hora. A voz do outro lado era autoritária, impaciente. Estou vindo, pai. Arthur suspirou, desligando rapidamente. Monteiro Enterprises? Camila perguntou, e havia algo de frio em sua voz. Arthur parou de tocar. O silêncio se esticou entre eles como uma corda prestes a estalar. É a empresa da minha família. Eu administro algumas filiais. Algumas filiais, Camila repetiu. Arthur, você é o herdeiro da Monteiro Enterprises, uma das maiores corporações do país. A forma como ela disse isso, como se fosse uma acusação, fez algo se contrair no peito de Arthur. E isso muda alguma coisa entre nós? Muda tudo. Camila se levantou, afastando-se do piano. Eu sou uma faxineira bolsista, Arthur. Você é de outro mundo. Não fale assim. Arthur se aproximou, mas ela recuou. É a verdade, e você sabe disso. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eles não se tocaram. Arthur foi embora mais cedo e Camila ficou sozinha na sala de ensaio, tocando Chopin até seus dedos doerem. Foi 2 semanas depois que Camila descobriu sobre a gravidez. O teste positivo em suas mãos tremeu como uma folha ao vento, enquanto ela se sentava no banheiro apertado de seu quarto no alojamento estudantil. Suas mãos, instintivamente, foram para o ventre ainda plano, e ela sentiu um misto de terror e algo que não conseguia nomear. Quando contou para Arthur na noite seguinte, ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não havia ouvido. Tem certeza? Ele finalmente perguntou, e sua voz soava estranha, distante. Tenho. Arthur passou as mãos pelos cabelos, aquele gesto que ela havia aprendido a amar, mas agora parecia carregado de desespero. Meu Deus, Camila, você sabe o que está fazendo? Ele se virou para ela e havia algo de selvagem em seus olhos. Esse bebê vai arruinar minha vida. As palavras atingiram Camila como um tapa. Ela sentiu o mundo girar, o chão se mover sob seus pés. Arthur. Não, você não entende. Minha família, a empresa, minha noiva. Sua noiva. A voz de Camila saiu como um sussurro quebrado.
Arthur fechou os olhos, como se as palavras tivessem escapado contra sua vontade. É um compromisso de negócios. Está arranjado há anos. O casamento é em 6 meses. Camila sentiu como se todas as melodias de seu coração tivessem parado de uma vez. O silêncio na sala era ensurdecedor. Saia, ela sussurrou. Camila, me deixe explicar. Saia! Ela gritou, e sua voz ecoou pelas paredes da sala de ensaio como um acorde dissonante. Arthur hesitou por um momento, olhando para ela como se quisesse dizer algo mais. Mas então pegou suas coisas e saiu, deixando Camila sozinha com o eco de suas palavras cruéis e o peso de uma nova vida crescendo dentro dela. Na manhã seguinte, quando chegou para o trabalho, Camila soube que ele havia partido. O conservatório estava agitado com a notícia de que Arthur Monteiro havia viajado para Nova York em negócios urgentes da família. Ela nunca mais o viu. O envelope amarelo chegou numa terça-feira chuvosa, entregue por um funcionário da secretaria que evitou olhar nos olhos de Camila. Suas mãos tremeram enquanto rasgava o papel, já sabendo o que encontraria dentro. As palavras cancelamento de bolsa pareciam dançar na página, embaçadas pelas lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Comportamento inadequado com doadores estava escrito em letras frias e burocráticas. Nem sequer mencionavam seu nome, mas Camila sabia que Arthur havia encontrado uma forma de apagá-la dali sem sujar as próprias mãos. Sentada na cama estreita do alojamento estudantil, ela acariciou a barriga ainda plana. 3 meses. Em 3 meses, sua vida inteira havia desmoronado como um castelo de cartas. O cheiro de chuva entrava pela janela mal fechada, misturando-se ao aroma de desinfetante que sempre impregnava os corredores do alojamento. Você precisa sair até sexta-feira. A supervisora havia dito pela manhã, sem um pingo de compaixão na voz. As regras são claras, sem bolsa, sem moradia. Camila empacotou suas poucas posses numa mala surrada que havia pertencido à sua mãe. Roupas simples, alguns livros de música rabiscados, a foto dela com a professora de piano da igreja. A única família que conhecera depois que os pais morreram no acidente. Suas mãos hesitaram sobre a partitura de Chopin que Arthur havia anotado para ela, com observações escritas à mão na caligrafia elegante dele. Por um momento, considerou jogá-la fora. Mas era a única prova tangível de que aqueles momentos haviam sido reais. A pensão que encontrou ficava num bairro distante, onde o barulho do trânsito se misturava aos gritos das crianças brincando na rua. O quarto era minúsculo, com uma cama de solteiro que rangia a cada movimento e uma janela que dava para um pátio interno escuro. Mas era o que conseguia pagar com as economias que havia guardado dos trabalhos extras. A conta vence todo dia 5. A dona da pensão disse, mastigando um chiclete que estourava em intervalos regulares. Atraso de mais de 3 dias e você está na rua. Camila assentiu, calculando mentalmente quanto tempo suas economias durariam. 2 semanas, talvez 3, se comesse apenas uma refeição por dia. Foi numa quinta-feira que ela viu o cartaz colado na parede do mercadinho da esquina. Professora de teclado, Escola Comunitária Esperança, experiência necessária, interessados procurar Dona Marta. A escola ficava a 15 quarteirões de distância, mas Camila fez o trajeto a pé, economizando o dinheiro da passagem. O prédio era antigo, com paredes descascadas e janelas com vidros rachados remendados com fita adesiva. Mas havia algo acolhedor no pátio, onde crianças de todas as idades brincavam, suas risadas ecoando como música. Você toca mesmo ou só diz que toca? Dona Marta era uma mulher robusta, de cabelos grisalhos presos num coque frouxo e olhos que pareciam ver através das pessoas. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, gesticulavam enquanto falava. Eu toco.
Camila respondeu, a voz mais firme do que se sentia. Então mostra. O teclado da escola estava numa sala pequena que cheirava a giz e sonhos adiados. Metade das teclas estava desafinada e algumas nem funcionavam. Mas quando Camila começou a tocar, a música preencheu o espaço como se o instrumento fosse um Steinway de concerto. Dona Marta fechou os olhos, balançando a cabeça no ritmo da melodia. Quando Camila terminou, havia lágrimas nos olhos da mulher mais velha. Quando você pode começar? Agora. O salário era pouco, mas era honesto. Camila ensinava crianças de 6 a 15 anos. A maioria, filhos de trabalhadores que sonhavam que a música pudesse abrir portas que a pobreza mantinha fechadas. Suas mãos pequenas e ansiosas dançavam sobre as teclas desafinadas com uma determinação que lembrava Camila de si mesma na mesma idade. Professora, por que você sempre toca músicas tristes? Perguntou Joãozinho, um menino de 8 anos com olhos espertos e um sorriso desdentado. Camila parou de tocar, percebendo que havia estado tocando em tons menores por semanas. Às vezes, a música triste ajuda a gente a entender nossos sentimentos, ela respondeu, acariciando os cabelos encaracolados do menino. Minha mãe diz que quando a gente está triste, tem que tocar música alegre para o coração lembrar como é sorrir. Naquela noite, sozinha no quartinho da pensão, Camila tocou no teclado imaginário sobre a mesa de madeira remendada. Suas mãos se moviam no ar, criando melodias que só ela podia ouvir, e pela primeira vez em meses tocou algo em tom maior. Foi na 12ª semana de gravidez que as náuseas começaram de verdade. Camila acordava todas as manhãs correndo para o banheiro compartilhado no fim do corredor, tentando não fazer barulho para não acordar os outros pensionistas. O cheiro de café que subia da cozinha, antes reconfortante, agora a fazia passar mal. Você está bem, menina? Dona Marta perguntou numa tarde, quando Camila teve que interromper a aula para correr ao banheiro. Camila hesitou. Precisava do trabalho, mas não conseguia mais esconder. Sua barriga já começava a mostrar uma leve curva e suas roupas estavam ficando apertadas. Estou grávida. As palavras saíram como um sussurro. Dona Marta não demonstrou surpresa. Apenas assentiu como se tivesse suspeitado há semanas. E o pai? Não há pai. Camila mentiu, porque era mais fácil do que explicar. Há sempre um pai, criança. A questão é se ele vai ser homem o suficiente para assumir. Naquela noite, Camila sonhou com Arthur. No sonho, ele estava tocando piano numa sala dourada, vestindo um smoking preto. Quando ela apareceu na porta, ele parou de tocar e sorriu, estendendo a mão para ela. Mas quando ela se aproximava, ele desaparecia como fumaça, deixando apenas o eco da música. Acordou com lágrimas no rosto e a decisão tomada. O médico do posto de saúde era um homem cansado, com óculos embaçados e jaleco manchado de café. Primeira gravidez? Ele perguntou, examinando os resultados dos exames. Sim. Você é muito jovem. Tem certeza de que quer seguir com isso? Existem opções? Camila colocou a mão instintivamente sobre a barriga. Tenho certeza. E suporte familiar? O pai da criança? Sou só eu. Camila ergueu o queixo, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. O médico suspirou, escrevendo algo no prontuário. Então você precisa se cuidar muito bem. Alimentação adequada, vitaminas, acompanhamento regular. A gravidez está indo bem, mas você está muito magra. Camila sabia que estava magra. Havia dias em que comia apenas uma refeição para economizar dinheiro, mas agora não era mais só sobre ela. Começou a dar aulas particulares à noite, ensinando adultos que queriam aprender música como hobby. O dinheiro extra ajudava, mas as horas em pé faziam suas costas doerem e seus pés incharem. Talvez ele herde o que há de melhor em mim, e nada do que há de pior nele.
ela murmurou para a barriga numa noite, depois de contar e recontar as moedas que tinha guardado num pote de vidro. Foi no 6º mês que seu corpo começou a mudar de verdade. A barriga arredondada não cabia mais nas roupas antigas e ela teve que comprar vestidos maiores no brechó da Dona Conceição. Suas costas doíam constantemente e ela descobriu que não conseguia mais ficar em pé por muito tempo sem sentir tonturas. Você precisa diminuir o ritmo, Dona Marta disse, vendo Camila se apoiar na parede durante uma aula. Não posso, preciso do dinheiro. E de que adianta o dinheiro se você desmaiar e machucar o bebê? A verdade nas palavras da mulher mais velha atingiu Camila como um soco. Ela estava tão focada em sobreviver que esquecera de viver. Naquela noite, ela escreveu uma carta que nunca enviaria. Arthur, hoje nosso filho chutou pela primeira vez. Foi durante uma aula, enquanto eu tocava uma valsa. Acho que ele já gosta de música. Ele vai ser forte, eu sei. Porque precisa ser. Porque você escolheu não estar aqui para protegê-lo. Talvez seja melhor assim. Talvez ele seja melhor sem conhecer o homem que disse que ele arruinaria sua vida. As contrações começaram numa madrugada de dezembro, quando a chuva tamboreava no telhado da pensão como uma sinfonia urgente. Camila acordou com uma dor que começava nas costas e se espalhava pela barriga como ondas do mar. No hospital público, os corredores cheiravam a desinfetante e medo. Camila foi levada para uma sala onde outras mulheres gemiam baixinho, cada uma enfrentando sua própria batalha. Suas mãos se agarraram aos lençóis ásperos quando a dor se intensificou. Respira, filha. Respira comigo. A enfermeira era uma mulher negra de meia idade, com mãos gentis e voz firme. Seu bebê está com pressa para conhecer o mundo. O parto durou 12 horas. 12 horas de dor que parecia rasgar seu corpo ao meio, de suor frio e lágrimas que ela não sabia se eram de dor ou de medo. Quando finalmente ouviu o primeiro choro, Camila desabou em soluços. É um menino, a enfermeira disse, colocando o bebê pequeno e vermelho sobre seu peito. E ele tem uns pulmões poderosos. Camila olhou para o rostinho amassado, para os olhinhos que se abriram por um instante e pareceram olhar diretamente para ela. Ele tinha dedos longos e finos, e quando ela tocou uma de suas mãozinhas, ele se agarrou ao seu dedo com uma força surpreendente. Oi, Lucas, ela sussurrou, e soube que tinha feito a escolha certa. O nome havia chegado até ela como uma música. Lucas, que significava portador da luz. E olhando para aquele serzinho que dependia completamente dela, Camila sentiu uma luz acender dentro do peito, queimando todas as dúvidas e medos. Mãe e filho passando bem. O médico disse, escrevendo no prontuário. Ele é pequeno, mas saudável. Você fez um bom trabalho. Sozinha no quarto do hospital, com Lucas dormindo em seus braços, Camila finalmente permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia limpar sua alma. Ela havia conseguido. Havia trazido vida ao mundo sozinha, havia sido forte quando precisou ser. Vai ser só nós dois contra o mundo, ela murmurou contra a cabecinha coberta de cabelos escuros. Mas nós vamos conseguir. Eu prometo. Lá fora, a chuva parou. E os primeiros raios de sol começaram a filtrar pela janela do hospital, banhando mãe e filho numa luz dourada que parecia uma bênção. 6 anos haviam se passado, como páginas de um livro que Camila escrevia dia após dia com amor e determinação. Lucas crescera transformando cada canto apertado do apartamento de um quarto que conseguiram alugar numa sinfonia de risos e descobertas. Seus cabelos escuros caíam sobre os olhos curiosos que brilhavam com uma inteligência que às vezes assustava Camila. Mãe, por que algumas pessoas têm piano em casa e outras não? Lucas perguntou numa manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã com pão e margarina.
Suas perninhas balançavam na cadeira alta que Camila havia comprado, usada no mercado de pulgas. Porque pianos são caros, meu amor, mas a música não mora no piano, ela mora aqui. Camila tocou levemente o peito do menino, bem sobre o coração. Lucas assentiu com a seriedade de uma criança que aceita as limitações do mundo sem questioná-las. Era uma das coisas que mais doía em Camila. Como ele havia aprendido tão cedo a não pedir pelo que não podiam ter. Na escola comunitária Esperança, onde Camila ainda ensinava, Lucas havia se tornado uma espécie de mascote. Enquanto ela dava aulas, ele ficava no pátio fazendo lição de casa ou desenhando partituras imaginárias em cadernos velhos. As outras professoras o adoravam, sempre comentando sobre como ele era educado e esperto. Aquele menino tem algo especial, Dona Marta disse certa tarde, observando Lucas ajudar uma criança menor com a tarefa de matemática. Os olhos dele é como se ele entendesse coisas que nem deveria saber ainda. Foi numa quarta-feira chuvosa que tudo mudou. Camila estava guardando os materiais de aula quando ouviu um barulho estranho vindo do depósito no final do corredor. Era um som abafado, como se alguém estivesse tentando tocar alguma coisa, mas de forma hesitante. «Lucas!» ela chamou, caminhando em direção ao ruído. Encontrou o filho sentado no chão empoeirado do depósito, diante de um teclado antigo que estava há anos, encostado entre vassouras quebradas e caixas de material escolar vencido. O instrumento tinha várias teclas que não funcionavam e estava coberto de poeira. Mas Lucas havia conseguido produzir uma melodia simples e doce. «Como você...» Camila começou, mas a pergunta morreu em sua garganta quando percebeu que ele estava tocando de ouvido a mesma canção que ela costumava cantarolar para fazê-lo dormir quando era bebê. «Eu lembrei da música, mãe. Ela estava aqui.» Lucas tocou o peito, exatamente onde ela havia tocado o dele pela manhã. Aí eu pensei que talvez o teclado pudesse ajudar ela a sair. Camila se ajoelhou ao lado do filho, seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. As mãozinhas de Lucas se moviam sobre as teclas com uma naturalidade que não fazia sentido. Ele nunca havia tido aulas formais, nunca havia sequer tocado num instrumento de verdade. «Você quer que eu ensine você a tocar?» Ela perguntou, a voz embargada. Os olhos de Lucas se iluminaram como fogos de artifício. «Pode mesmo, mãe?» A partir daquele dia, meia hora antes das aulas começarem, Camila e Lucas se trancavam no depósito com o teclado velho. O que ela descobriu a deixou sem fôlego. Lucas não apenas aprendia rapidamente, ele absorvia a música como se fosse oxigênio. Em 2 semanas, já conseguia tocar pequenas melodias. Em 1 mês, estava criando variações próprias. «Ele é extraordinário», disse professor Antônio, o único professor de música formado da escola, quando Camila finalmente teve coragem de mostrar o talento do filho. «Eu nunca vi nada igual. É como se a música fosse a língua materna dele.» «Mas eu não posso pagar aulas particulares», Camila começou. «Quem falou em pagar?» Professor Antônio sorriu. «Será um prazer ensinar esse menino. Na verdade, acho que ele vai me ensinar muito mais do que eu a ele.» As aulas começaram informalmente. Professor Antônio trazia partituras simples e ficava impressionado quando Lucas as executava perfeitamente, depois de vê-las apenas uma vez. Mas o que realmente o espantava eram as composições próprias que o menino criava. «Mãe, essa música veio quando eu estava pensando em você, trabalhando até tarde.» Lucas disse numa tarde, tocando uma melodia melancólica e bonita que fez lágrimas surgirem nos olhos de Camila. Foi Dona Marta quem sugeriu gravar um vídeo. «O mundo precisa ver isso», ela disse, segurando o celular antigo da escola. «Esse dom não pode ficar escondido.» Camila hesitou. Expor Lucas significava riscos que ela não sabia se estava preparada para enfrentar.
Mas quando viu a alegria pura no rosto do filho enquanto tocava, soube que não tinha o direito de esconder aquela luz. O vídeo foi gravado numa tarde de sexta-feira. Lucas usava uma camiseta azul que Camila havia comprado especialmente para a ocasião, a mais cara que comprara na vida. Ele se sentou diante do teclado velho, ajustou a postura como o professor Antônio havia ensinado e começou a tocar. A música que saiu daquelas teclas desafinadas era pura magia. Lucas tocou uma composição própria que ele chamou de Para Minha Mãe Guerreira, uma melodia que começava suave e melancólica, crescia em intensidade e terminava com uma esperança radiante que fez todos na sala chorarem. Pronto, Dona Marta disse, parando a gravação. Agora vamos postar na internet e ver o que acontece. Você acha mesmo que alguém vai ver? Camila perguntou nervosa. Querida, talento assim não passa despercebido. O vídeo foi postado na conta da escola numa segunda-feira de manhã. Na terça-feira, tinha 50 visualizações. Na quarta, 500. Na quinta-feira, o telefone da escola não parava de tocar. 5.000 compartilhamentos! Dona Marta gritou, quase derrubando o telefone de tanto entusiasmo. E olha só estes comentários! Camila leu por cima do ombro da diretora, seu coração acelerando a cada palavra. Esse menino é um prodígio! Que talento incrível! Onde ele aprendeu a tocar assim? Alguém precisa dar uma oportunidade para essa criança. Mas foi um comentário específico que fez o sangue de Camila gelar. Esse jeito de tocar me lembra de alguém que eu conheci anos atrás. Mãe, por que você está tremendo? Lucas perguntou, puxando a barra da saia dela. É só emoção, meu amor. Ela mentiu, mas seus olhos continuaram fixos naquele comentário anônimo. Em 3 dias, o vídeo tinha 50.000 visualizações. Jornalistas começaram a ligar. Produtores musicais queriam conhecer Lucas. Ofertas de apresentações chegavam diariamente. É um milagre! Professor Antônio exclamou. O menino vai ter todas as oportunidades que merece. Mas Camila sentia um frio na barriga que não conseguia explicar. O sucesso que tanto desejara para o filho agora a assombrava com possibilidades que preferia não considerar. E se Arthur visse o vídeo? E se ele reconhecesse alguma coisa no jeito que Lucas tocava? Mãe, eu vou ficar famoso? Lucas perguntou inocentemente, enquanto brincava com os dedinhos no colo dela. Talvez, meu amor, você gostaria? Só se você ficar famosa comigo. Nós somos uma equipe, né? Camila apertou o filho contra o peito, respirando o cheiro doce dos cabelos dele. Sim, eles eram uma equipe. E não importava o que acontecesse, ela protegeria aquele menino especial de qualquer coisa que pudesse machucá-lo, mesmo que essa coisa fosse o próprio pai. Naquela noite, depois que Lucas dormiu, Camila ficou acordada olhando os comentários que continuavam chegando. A maioria era de pessoas maravilhadas com o talento do filho. Mas havia algo nos anônimos, nas entrelinhas de certas mensagens, que a fazia suspeitar que a vida tranquila que haviam construído estava prestes a mudar para sempre. E numa cidade grande, num escritório elegante com vista para a skyline, um homem de olhos verdes assistia ao vídeo pela 10ª vez, suas mãos tremendo imperceptivelmente enquanto reconhecia gestos que o assombravam há anos. Arthur desligou o notebook com tanta força que quase quebrou a tela. Suas mãos tremiam enquanto se levantava da poltrona de couro do escritório, caminhando até a janela panorâmica que oferecia uma vista privilegiada da cidade. Mas ele não via os prédios iluminados ou o movimento das ruas. Via apenas o rosto de um menino de 6 anos, cujos gestos eram dolorosamente familiares. O jeito que as mãozinhas dele se curvavam sobre as teclas. A forma como inclinava a cabeça ligeiramente para a direita quando se concentrava. O sorriso tímido depois de terminar de tocar.
Arthur havia assistido ao vídeo tantas vezes que podia recitar de cor cada nota que o menino tocava. Senhor Monteiro! A secretária entrou no escritório sem bater, algo que normalmente o irritaria profundamente. Sua esposa ligou. Quer saber se o senhor vai jantar em casa hoje? Esposa. Arthur fechou os olhos por um momento. Helena era uma mulher maravilhosa, elegante, que cumpria perfeitamente o papel de esposa de empresário. O casamento havia acontecido conforme planejado, uma união que fortalecera os negócios da família e satisfizera as expectativas sociais. Mas, nos últimos 6 anos, Arthur se pegava pensando em Camila, nos momentos mais inesperados. Diga a ela que tenho um compromisso. Arthur murmurou, sem se virar. Que tipo de compromisso, senhor? Para eu anotar na agenda? Um fantasma do passado. A secretária piscou confusa, mas anotou algo genérico na agenda e saiu silenciosamente. Arthur pegou o celular e digitou Escola Comunitária Esperança Evento Beneficente no Google. Não demorou muito para encontrar o que procurava. Haveria uma apresentação especial na próxima sexta-feira, onde Lucas tocaria para arrecadar fundos para a reforma da escola. O evento seria num pequeno auditório próximo ao centro da cidade. Ele sabia que não deveria ir. Sabia que mexer naquelas águas poderia destruir tudo que havia construído nos últimos anos. Mas quando fechava os olhos, via as mãozinhas do menino dançando sobre as teclas com a mesma paixão que ele próprio havia sentido pela música antes que as responsabilidades familiares a sufocassem. A semana passou como uma névoa. Arthur cancelou reuniões importantes, ignorou ligações de clientes e passou horas pesquisando cada detalhe sobre a escola e sobre o menino prodígio que estava fazendo sucesso na internet. Descobriu que a mãe era professora de música, que eles moravam num bairro simples, que o garoto nunca havia tido aulas formais até poucos meses atrás. E em cada nova informação, o aperto no peito se intensificava. Na sexta-feira, Arthur se vestiu com um terno escuro e simples, evitando qualquer coisa que pudesse chamar atenção. Chegou ao auditório 2 horas antes do evento, querendo garantir um lugar estratégico onde pudesse ver sem ser visto. O local era pequeno e modesto, com cadeiras de plástico arrumadas em fileiras e um palco improvisado. Aos poucos, as pessoas foram chegando. Famílias simples, vizinhos, professores e alguns curiosos que haviam visto o vídeo na internet. Arthur se sentou na última fileira, puxou um boné que trouxera especialmente para a ocasião e tentou se tornar invisível. Quando as luzes se apagaram e uma mulher subiu ao palco para apresentar o evento, Arthur sentiu o coração parar. Era Camila, mais madura, com o cabelo cortado num chanel elegante, usando um vestido azul marinho simples, mas bem cortado. Ela estava mais magra do que ele lembrava, mas havia uma força nova em sua postura, uma confiança que não existia quando eram jovens. Boa noite a todos. A voz dela ecoou pelo microfone e Arthur fechou os olhos, permitindo-se ser transportado de volta àquelas tardes na sala de ensaio. Estamos aqui hoje para celebrar algo muito especial. Não apenas o talento extraordinário do meu filho Lucas, mas a prova de que a música pode florescer em qualquer lugar quando há amor e dedicação. Arthur abriu os olhos quando ouviu a palavra filho. Mesmo sabendo, mesmo tendo certeza, ouvir Camila dizer aquilo em voz alta foi como levar um soco no estômago. Lucas descobriu a música sozinho, tocando num teclado velho que encontrou no depósito da escola. Mas o que ele realmente descobriu foi sua própria voz. E hoje ele quer compartilhar essa voz com vocês. As palmas ecoaram pelo auditório quando Lucas subiu ao palco. Arthur segurou a respiração. Era a primeira vez que o via pessoalmente, e o impacto foi devastador. O menino tinha os cabelos escuros e ondulados de Camila,
Mas havia algo nos olhos, na estrutura do rosto, que era inequivocamente dele. E quando Lucas sorriu para a plateia, Arthur viu seu próprio sorriso refletido naquele rostinho. "Oi, pessoal", Lucas disse no microfone, e sua voz era clara e doce. "Hoje eu vou tocar uma música que compus, pensando em todas as pessoas que fazem coisas boas, mesmo quando ninguém está olhando. Eu chamo ela de Herói Invisível." Arthur se inclinou para a frente quando Lucas se sentou ao piano, um instrumento emprestado que estava obviamente muito melhor afinado que o teclado do vídeo. Os primeiros acordes flutuaram pelo ar, e Arthur sentiu todas as suas defesas desmoronarem. A música era extraordinária. Começava suave e melancólica. Evoluía para passagens complexas que demonstravam uma técnica impressionante para alguém tão jovem, e terminava com uma melodia esperançosa que arrancou lágrimas dos olhos de metade da plateia. Mas o que realmente destruiu Arthur foi reconhecer, nas harmonias que Lucas criava, ecos de composições que ele próprio havia feito anos atrás. O menino não apenas havia herdado o talento musical, havia herdado a alma musical. Quando a apresentação terminou, o auditório explodiu em aplausos. Lucas se levantou, fez uma pequena reverência que alguém claramente havia ensinado e correu para os braços de Camila. Arthur viu a forma como ela o segurou, como seus olhos brilhavam de orgulho e amor, e sentiu uma inveja tão intensa que quase o sufocou. Ele deveria ter ido embora. Deveria ter saído silenciosamente e voltado para sua vida ordenada. Mas quando viu Camila e Lucas se dirigindo para o saguão, onde serviriam um lanche simples para os presentes, seus pés se moveram sozinhos. O saguão estava cheio de pessoas parabenizando Lucas, acariciando seus cabelos e fazendo perguntas sobre sua música. Arthur ficou na periferia do grupo, observando. O menino respondia educadamente a todas as perguntas, mas seus olhos procuravam constantemente por Camila, como se ela fosse sua âncora de segurança. Foi quando Lucas estava bebendo um suco de caixa que seus olhos encontraram os de Arthur. O menino inclinou a cabeça, curioso, e Arthur sentiu como se o mundo inteiro pudesse ouvir seu coração batendo. "Oi", Lucas disse, se aproximando. "Eu não conheço você. Você gostou da música?" Arthur abriu a boca, mas nenhum som saiu. De perto, a semelhança era ainda mais assustadora. Lucas tinha as mesmas sobrancelhas expressivas, a mesma covinha no queixo que aparecia quando sorria. "Gostei muito." Arthur finalmente conseguiu dizer, agachando-se para ficar na altura do menino. Você toca muito bem." "Obrigado." Lucas sorriu, e Arthur sentiu como se estivesse olhando para um espelho do passado. "Minha mãe me ensinou. Ela diz que a música é a linguagem do coração." "Sua mãe é muito sábia." "É sim. Ela é a pessoa mais inteligente e mais forte do mundo todo." Lucas falou com a convicção absoluta de uma criança. "Você toca algum instrumento?" Eu tocava piano, quando era mais jovem." "Que legal! Talvez um dia você possa tocar comigo. Eu gosto de tocar com outras pessoas. Faz a música ficar mais bonita." Arthur sentiu lágrimas queimarem seus olhos. A inocência pura do menino, sua generosidade natural, era um contraste gritante com a forma mesquinha como ele próprio havia reagido à notícia da gravidez anos atrás. "Lucas!" A voz de Camila cortou o ar como uma lâmina. Arthur se virou e viu que ela havia parado a poucos metros deles, o rosto pálido como papel. Por um momento que pareceu eterno, seus olhos se encontraram através do saguão cheio de gente. E Arthur viu neles uma mistura de choque, medo e algo que poderia ter sido ódio. "Vem cá, meu amor." Camila estendeu a mão para Lucas, sua voz cuidadosamente controlada. "Dona Marta quer falar com você." Lucas olhou entre a mãe e Arthur, percebendo uma tensão que não entendia. "Mãe, esse senhor toca piano também.
Talvez ele pudesse... Agora, Lucas. A voz de Camila estava mais firme, brooking no argument. O menino obedeceu, mas se virou para Arthur antes de se afastar. Foi muito bom conhecer você, senhor. Arthur. As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar. Meu nome é Arthur. Lucas sorriu e acenou antes de correr para a mãe. Arthur observou Camila segurar a mão do filho e se afastar, mas não antes de olhar para ele mais uma vez por cima do ombro. Desta vez, havia determinação em seus olhos. Arthur ficou parado no saguão muito depois que a maioria das pessoas havia ido embora. Quando finalmente saiu para o estacionamento, encontrou Camila esperando por ele ao lado de um carro velho, mas bem cuidado. Lucas não estava com ela. Você tem coragem, ela disse quando ele se aproximou, e havia gelo em sua voz. Camila, 7 anos. Ela o interrompeu. 7 anos sem um telefonema, sem uma carta, sem sequer perguntar se estávamos vivos. E agora você aparece aqui. Eu vi o vídeo. Eu precisava ter certeza. Certeza de quê? Camila deu um passo em direção a ele, e Arthur pode ver as lágrimas que ela estava lutando para não derramar. Certeza de que você abandonou seu próprio filho? Certeza de que ele cresceu sem pai porque você era covarde demais para assumir suas responsabilidades? Você não entende? Eu entendo perfeitamente. Camila o cortou novamente. Você queria destruir o que mais bonito existia. E olha quem ele se tornou. Arthur olhou para o prédio da escola, onde Lucas estava provavelmente recebendo mais elogios de professores e pais orgulhosos. Ele é extraordinário, Arthur sussurrou. Ele é meu filho. Camila respondeu com uma firmeza que o fez recuar. E você perdeu o direito de chamá-lo de qualquer outra coisa no dia em que decidiu que ele arruinaria sua vida. Com isso, ela entrou no carro e partiu, deixando Arthur sozinho no estacionamento vazio, com o eco da música de Lucas ainda ressoando em seus ouvidos e o peso de 7 anos de arrependimento esmagando seu peito. 3 semanas haviam se passado desde aquela noite no auditório, e Arthur não conseguia dormir. Todas as noites ele ficava acordado olhando para o teto do quarto, ouvindo a respiração suave de Helena ao seu lado, enquanto sua mente voltava repetidamente para o sorriso inocente de Lucas e para o olhar ferido de Camila. Durante o dia, tentava se concentrar nos negócios da empresa, mas se pegava constantemente verificando as redes sociais da escola, procurando por novos vídeos ou fotos do menino. Lucas havia se tornado uma pequena celebridade local, com convites para apresentações e entrevistas. E em cada nova aparição, Arthur via mais de si mesmo refletido no filho que nunca conhecera. Foi numa quinta-feira cinzenta que ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Arthur estacionou o carro discretamente na rua da escola comunitária Esperança e esperou. Sabia que Lucas tinha aula de reforço às quintas, às 4 da tarde. Havia descoberto a rotina do menino através de pesquisas obsessivas na internet. Quando viu a figurinha pequena sair pela porta principal, seu coração se apertou. Lucas caminhava sozinho pela calçada, uma mochila gasta nas costas e um sorriso no rosto enquanto assobiava baixinho. Arthur saiu do carro e o seguiu a uma distância segura, apenas observando. O menino parou na padaria da esquina, comprou um pão doce com as moedas que tirou do bolso e cumprimentou a dona da loja como se fossem velhos amigos. Lucas! Arthur se virou ao ouvir o nome e viu Camila correndo pela calçada, claramente agitada. Ela abraçou o filho com força, verificando se ele estava bem. Por que você não me esperou na escola? Eu disse que viria te buscar hoje. Desculpa, mãe, eu esqueci. Lucas ofereceu metade do pão doce para ela. Comprei seu favorito. Arthur observou a cena de longe, uma pontada de ciúme atravessando seu peito.
A intimidade entre mãe e filho, a forma como se cuidavam mutuamente, o amor óbvio que compartilhavam, tudo isso deveria ter sido dele também. Nos dias seguintes, Arthur começou a frequentar discretamente os lugares que Lucas e Camila visitavam. O supermercado onde faziam compras aos sábados, a praça onde o menino brincava depois das aulas, a lanchonete onde celebraram o aniversário de Lucas com um bolo simples e algumas crianças da escola. Arthur assistiu escondido enquanto Lucas soprava 7 velinhas, fazendo um pedido em silêncio antes de abrir os presentes modestos que recebera. Quando o menino desembrulhou um livro de partituras usado que Camila havia comprado no sebo, seus olhos brilharam como se fosse o maior tesouro do mundo. Obrigado, mãe. Agora eu posso aprender músicas novas. Feliz aniversário, meu amor. Camila beijou a testa dele e Arthur viu lágrimas em seus olhos. Você é o maior presente que a vida me deu. Naquela noite, Arthur voltou para casa e encontrou Helena organizando convites para uma festa beneficente que ela estava organizando. Onde você tem andado? Ela perguntou sem levantar os olhos dos papéis. Você parece distante ultimamente. Trabalho. Arthur mentiu, servindo-se uma dose de uísque. Talvez seja a hora de pensarmos em ter filhos. Helena disse casualmente. Estamos casados há 6 anos. Meus pais estão sempre perguntando sobre netos. O copo escorregou da mão de Arthur, despedaçando-se no chão de mármore. Arthur, o que aconteceu? Nada. Desculpa. Ele se abaixou para recolher os cacos, cortando levemente o dedo no processo. Eu preciso de um tempo para pensar sobre filhos. Helena o olhou com uma expressão estranha, mas não insistiu no assunto. Foi numa manhã de segunda-feira que Arthur finalmente teve coragem de tomar uma atitude mais direta. Chegou na escola durante o recreio e pediu para falar com a diretora. Senhor Monteiro? Dona Marta o reconheceu imediatamente. O que posso fazer pelo senhor? Gostaria de fazer uma doação para a escola, especificamente para o programa de música. Os olhos da diretora se iluminaram. Isso seria maravilhoso. Estamos precisando de instrumentos novos, principalmente um piano decente para as apresentações. Providenciem uma lista do que precisam. Eu cuido de tudo. Posso perguntar o que motivou essa generosidade? Arthur hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Vi a apresentação do menino Lucas. É um talento extraordinário. Merece ter as melhores condições para se desenvolver. Ah, nosso pequeno prodígio. Dona Marta sorriu. É mesmo um menino especial. A mãe dele fez um trabalho admirável criando-o sozinha. Sozinha. Sim, coitada. O pai nunca esteve presente. Mas ela é uma guerreira, nossa Camila. Trabalhava 2 empregos quando Lucas era pequeno, sempre se sacrificando por ele. Cada palavra era como uma punhalada no coração de Arthur. Ele se despediu rapidamente e saiu da escola antes que alguém pudesse ver as lágrimas em seus olhos. Naquela tarde, Arthur fez as primeiras transferências. Um piano de cauda para o auditório da escola. Instrumentos novos para todas as aulas de música. Bolsas de estudo para os alunos mais talentosos. Tudo feito anonimamente, através de uma fundação que ele havia criado especificamente para esse propósito. 2 semanas depois, quando o piano chegou, Arthur se escondeu do outro lado da rua para assistir à reação de Lucas. O menino saiu correndo da sala de aula quando ouviu os entregadores descarregando o instrumento, e sua expressão de pura alegria foi suficiente para justificar cada centavo gasto. Mãe! Mãe! Olha que piano lindo! Lucas gritou, suas mãozinhas tremendo de emoção enquanto tocava as teclas pela primeira vez. Camila apareceu na porta da escola, os olhos arregalados de surpresa. Quem doou isso? Ela perguntou a Dona Marta. Um benfeitor anônimo. Disse que ficou impressionado com o talento do Lucas.
Arthur viu Camila olhar ao redor, como se soubesse instintivamente que ele estava por perto. Por um momento, seus olhos quase encontraram os dele através da rua movimentada, mas um ônibus passou naquele exato momento, quebrando o contato visual. As doações continuaram. Material escolar, uniformes novos, reforma do auditório, tudo sempre anônimo, tudo sempre com foco no desenvolvimento musical das crianças. Arthur se tornou uma sombra benevolente na vida do filho, provendo tudo que pudesse sem se revelar. Mas quanto mais observava Lucas, mais seu coração se despedaçava. O menino era tudo que Arthur havia sonhado ter em um filho: inteligente, talentoso, gentil, generoso. E ele havia jogado tudo isso fora por medo e covardia. Foi durante um festival de música da escola que Arthur finalmente perdeu o controle. Lucas estava tocando uma composição própria, uma peça complexa e emocionante chamada Estrelas Solitárias, quando Arthur percebeu que havia lágrimas correndo por seu rosto. "Senhor, o senhor está bem?" Uma senhora idosa ao seu lado perguntou, oferecendo um lenço. Arthur apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Na verdade, ele não estava bem. Não havia estado bem desde o dia em que disse aquelas palavras cruéis para Camila. E agora, vendo o resultado de sua covardia, um menino extraordinário crescendo sem pai, uma mulher corajosa criando sozinha a criança mais preciosa do mundo, ele entendeu que havia perdido muito mais do que imaginava. Quando a apresentação terminou, Arthur se levantou para sair, mas Lucas o viu da plateia. "Ei, senhor Arthur!" O menino acenou alegremente. "Você veio me ouvir tocar de novo." Várias pessoas se viraram para olhar, incluindo Camila, que ficou visivelmente tensa ao vê-lo ali. "Você conhece esse senhor, Lucas?" Dona Marta perguntou curiosa. "Conheço. Ele gosta de música, como eu. Não é, senhor Arthur?" Arthur sentiu todos os olhares sobre ele, mas seus olhos estavam fixos apenas no sorriso inocente de seu filho. "Sim," ele disse, a voz embargada. "Eu gosto muito de música, especialmente a sua." E naquele momento, olhando para o menino que carregava seus genes e o coração de Camila, Arthur soube que não conseguiria ficar escondido nas sombras por muito mais tempo. O peso do amor não correspondido e do arrependimento estava se tornando insuportável. Era hora de parar de ser um fantasma e tentar se tornar um pai. O Festival Infantil de Talentos acontecia num sábado ensolarado de outubro, no auditório reformado da escola, que agora brilhava com equipamentos novos, doados pelo misterioso benfeitor. Arthur chegou cedo, escolhendo um lugar na terceira fileira onde pudesse ver Lucas, claramente sem chamar muita atenção. O auditório estava lotado de famílias animadas, crianças nervosas nos bastidores e o burburinho típico desses eventos. Arthur observava tudo com o coração apertado, imaginando como seria estar ali como pai, torcendo abertamente pelo filho em vez de se esconder como um estranho. "Próxima apresentação", anunciou Dona Marta no microfone. "Lucas Silva, de 7 anos, com uma composição própria intitulada Para Quem Me Deixou Antes de Me Conhecer." O título atingiu Arthur como um tiro. Suas mãos se agarraram nos braços da poltrona enquanto Lucas subia ao palco, vestindo uma camisa branca simples que Camila havia passado com tanto cuidado que nem uma ruga era visível. O menino se sentou ao piano, o mesmo que Arthur havia doado anonimamente, e ajustou a altura do banco. Por um momento, seus olhos percorreram a plateia e encontraram os de Arthur. Lucas sorriu e acenou discretamente, como se estivesse compartilhando um segredo especial. Então, ele começou a tocar. A música que fluiu daquele piano era diferente de tudo que Arthur havia ouvido antes. Começava com notas soltas e melancólicas, como lágrimas caindo uma a uma, evoluindo para uma melodia que parecia fazer uma pergunta dolorosa ao universo. Havia raiva ali,
mas também uma tristeza profunda que não deveria existir no coração de uma criança tão pequena. Arthur sentiu seu mundo desmoronar quando percebeu que cada nota era uma acusação, cada acorde uma pergunta não respondida. Lucas estava despejando no piano todos os sentimentos de abandono que carregava, transformando a ausência do pai em música pura. A plateia estava hipnotizada. Várias pessoas choravam abertamente, tocadas pela emoção crua que emanava daquela criança. Mas ninguém estava sendo mais destruído pela apresentação do que Arthur, que finalmente entendia a dimensão do que havia perdido. Quando a música chegou ao fim, não com uma resolução alegre, mas com uma aceitação melancólica que partia o coração, o silêncio no auditório foi absoluto por alguns segundos. Então, as palmas explodiram, pessoas se levantaram, e Arthur viu Camila nas primeiras fileiras chorando de orgulho e dor ao mesmo tempo. Lucas se levantou, fez uma pequena reverência, mas seus olhos procuraram imediatamente por Arthur na plateia. Quando os encontrou, o menino sorriu através das próprias lágrimas, como se estivesse dizendo: "Essa música é para você, Senhor Arthur, mesmo que você não entenda por quê." Após a apresentação, as pessoas se reuniram no pátio da escola para o lanche comunitário. Arthur ficou parado ao lado da mesa de doces, sem conseguir comer nada, observando Lucas receber elogios de todos os lados. O menino estava radiante com a atenção, mas seus olhos continuavam procurando por Arthur. Senhor Arthur! Lucas finalmente conseguiu se livrar do grupo de admiradores e correu até ele. O senhor ouviu minha música nova? Ouvi. Arthur se agachou para ficar na altura do menino, sua voz saindo rouca. Foi a música mais bonita que já escutei. De verdade, os olhos de Lucas brilharam. Eu compus pensando em alguém que eu nunca conheci, mas que deve ser importante. O coração de Arthur se estilhaçou. Lucas, ele sussurrou, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você nunca quis conhecer seu pai? A alegria no rosto de Lucas diminuiu um pouco, substituída por uma expressão pensativa que era velha demais para uma criança de 7 anos. Às vezes, Lucas respondeu honestamente, principalmente quando vejo os outros meninos com os pais deles, mas minha mãe diz que algumas pessoas não sabem como amar direito e que não é culpa minha. Cada palavra era uma punhalada. Arthur sentiu lágrimas queimando seus olhos. Sua mãe é muito sábia. É sim. Ela me protege de tudo que pode me machucar. Lucas olhou por cima do ombro, onde Camila estava conversando com outros pais. Mas às vezes eu acho que ela também fica triste por eu não ter um pai. E se seu pai aparecesse agora? O que você faria? Lucas pensou por um longo momento, mordendo o lábio inferior, exatamente como Arthur fazia quando estava concentrado. Acho que eu perguntaria por que ele demorou tanto. O menino respondeu com uma sinceridade devastadora. E se ele me respondesse com honestidade, talvez eu pudesse perdoá-lo. Arthur não conseguiu mais se conter. As lágrimas começaram a correr por seu rosto e ele teve que se esforçar para não soluçar alto. Lucas, sua voz estava completamente embargada. E se eu te dissesse que eu sou seu pai? O mundo pareceu parar. Lucas arregalou os olhos, sua boquinha se abrindo em surpresa. Por um momento que pareceu eterno, pai e filho se olharam, e Arthur viu no rosto do menino uma mistura de choque, esperança e algo que poderia ter sido reconhecimento. Você é meu pai? Lucas sussurrou. Sou. Arthur mal conseguiu pronunciar a palavra. Então por que você não me quis? A pergunta, feita com a inocência cruel das crianças, quebrou as últimas defesas de Arthur. Ele desabou, chorando como não chorava desde a infância, ali, no meio do pátio da escola. Porque eu era burro o bastante para não saber o que era amor. Ele confessou, as palavras saindo entre soluços.
porque eu tive medo e fui covarde, porque eu cometi o maior erro da minha vida. Lucas olhou para o homem destroçado à sua frente, seu pai, e lentamente estendeu uma mãozinha para tocar o rosto molhado de lágrimas. Não chora, o menino disse gentilmente. Minha mãe sempre diz que nunca é tarde demais para consertar um erro, se a gente realmente quer. Lucas! A voz de Camila cortou o momento como uma lâmina. Ela havia percebido a cena de longe e correu até eles, o rosto pálido de pânico. Afaste-se dele! Mãe, ele é... Lucas começou. Eu sei quem ele é. Camila interrompeu, puxando o filho para trás de si como um escudo protetor. E eu sei o que ele fez conosco. Arthur se levantou lentamente, enxugando as lágrimas. Camila, por favor, deixe eu explicar. Explicar? A voz dela estava carregada de uma raiva que havia sido guardada por 7 anos. Explicar como você apareceu do nada na vida do meu filho? Como você tem observado e seguido a gente? Você acha que eu não percebi? Arthur engoliu em seco. Ela sabia. As doações anônimas, os equipamentos novos, você aparecendo nos eventos... Camila continuou, sua voz ficando mais alta. Você acha que pode comprar seu caminho de volta para nossas vidas? Outras pessoas começaram a perceber a discussão e se aproximaram curiosas. Lucas se agarrou na saia da mãe, assustado com a tensão no ar. Eu só queria ajudar, Arthur murmurou. Ajudar? Camila riu amargamente. Onde estava essa vontade de ajudar quando eu passei fome para comprar leite para ele? Onde estava quando eu trabalhava 16 horas por dia porque não tinha ninguém para dividir as responsabilidades? Camila, Onde estava quando ele fez 7 anos e perguntou por que todos os outros meninos tinham pais e ele não? Onde estava quando ele chorou por noites inteiras porque se sentia diferente? Cada acusação atingia Arthur como um martelo. Ele olhou para Lucas, que estava claramente confuso e assustado, e sentiu um ódio profundo por si mesmo. Você perdeu o direito de estar aqui. Camila disse, sua voz agora mais controlada, mas ainda firme. Você perdeu o direito de se chamar pai dele, no dia em que disse que ele arruinaria sua vida. Ele não arruinou nada! Arthur gritou, perdendo o controle. Ele é a coisa mais linda que já aconteceu comigo. Eu é que arruinei tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Várias pessoas estavam olhando agora, sussurrando entre si. Dona Marta se aproximou, claramente preocupada. Está tudo bem aqui? Ela perguntou. Está sim. Camila respondeu rapidamente, pegando Lucas no colo, apesar de ele já estar grande para isso. Nós estamos indo. Mãe! Lucas sussurrou no ouvido dela. Ele disse que é meu pai. Eu sei, meu amor. Camila beijou a testa do filho. Nós conversamos sobre isso em casa. Ela olhou para Arthur uma última vez e havia uma dor profunda em seus olhos, que não era apenas raiva. Não se aproxime mais dele. Ela disse baixinho, apenas para ele ouvir. Ele já sofreu o suficiente por sua causa. Com isso, Camila saiu carregando Lucas, deixando Arthur parado no meio do pátio, rodeado de olhares curiosos e julgadores. Ele ficou ali por vários minutos, completamente perdido, até que Dona Marta gentilmente sugeriu que talvez fosse melhor ele ir para casa. Naquela noite, Arthur não conseguiu dormir. Ficou na varanda de seu apartamento, olhando para as luzes da cidade, revivendo cada momento daquele dia. A música de Lucas ecoava em sua mente, assim como as perguntas inocentes do menino e o olhar ferido de Camila. Ele havia finalmente encontrado seu filho, e talvez o tivesse perdido para sempre. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da vida de Arthur.
Ele havia ligado para a escola dezenas de vezes, mas Dona Marta educadamente informava que Camila havia pedido licença médica e que Lucas não estava frequentando as aulas. Arthur sabia que era por causa dele, que havia criado uma situação tão traumática que mãe e filho precisaram se esconder. Helena notou a mudança radical no comportamento do marido. Arthur mal comia, não dormia. Passava horas olhando pela janela, como se esperasse ver alguma coisa que nunca chegava. Arthur, você precisa me contar o que está acontecendo. Ela disse numa manhã, sentando-se à mesa do café, onde ele mexia distraidamente numa xícara de café frio. Você está diferente há semanas. Arthur levantou os olhos para a esposa. Helena era uma mulher linda e inteligente, que merecia muito mais do que um marido atormentado por fantasmas do passado. Eu tenho um filho. As palavras saíram como um suspiro. Helena deixou a xícara cair, despedaçando-se no chão de mármore da cozinha. Como assim você tem um filho? De antes do nosso casamento, eu abandonei a mãe quando descobri que ela estava grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena o encarou por um longo tempo, processando a informação. E agora? Agora eu encontrei ele. Ele tem 7 anos, é um prodígio musical, e eu arruinei qualquer chance de fazer parte da vida dele. Helena se levantou da mesa e caminhou até a janela. As costas retas, como sempre, mas Arthur podia ver a tensão em seus ombros. Você ama ela? Ela perguntou sem se virar. Eu amava. Acho que ainda amo. Arthur respondeu com honestidade brutal. Mas ela me odeia, e tem todo o direito. E o menino? O menino. Arthur fechou os olhos, vendo o rostinho de Lucas em sua mente. O menino é perfeito, e me perguntou por que eu não o quis. Helena se virou, e havia lágrimas em seus olhos. Vá atrás deles, ela disse simplesmente. Helena, nosso casamento foi arranjado, Arthur. Nós nos gostamos, nos respeitamos, mas nunca nos amamos de verdade. E se você tem uma chance de consertar isso, de ser pai, você deve tentar. Na quinta-feira, Arthur decidiu ir até o apartamento onde Camila e Lucas moravam. Havia descoberto o endereço através de um investigador particular, mas quando chegou lá, o porteiro informou que eles haviam mudado. A moça pagou o aluguel adiantado e saiu de uma hora para outra. O homem disse, balançando a cabeça. Parecia assustada com alguma coisa. Arthur sentiu seu mundo desmoronar. Ele havia assustado tanto Camila que ela fugira com Lucas. A culpa o consumia por dentro como ácido. Foi então que ele lembrou da igreja que Camila havia mencionado anos atrás, onde aprendera a tocar piano. Passou o resto da semana visitando igrejas do bairro onde ela crescera, perguntando discretamente sobre uma professora de piano que havia ensinado uma menina órfã anos atrás. Na 7ª igreja que visitou, uma pequena capela com paredes descascadas e vitrais remendados, ele encontrou Dona Benedita, uma senhora de cabelos brancos e mãos artríticas, que o reconheceu imediatamente quando ele mencionou Camila. Aquela menina doce? Dona Benedita sorriu, apertando as mãos no peito. Claro que lembro. Ela tinha um dom extraordinário, e agora me conta que o filhinho dela também toca. Toca sim, e eu sou o pai do menino. O sorriso de Dona Benedita desapareceu, substituído por uma expressão séria. O pai que a abandonou grávida? Arthur baixou a cabeça, envergonhado. Sim. Dona Benedita o estudou por um longo momento. E o que você quer agora? Uma chance de pedir perdão. Uma chance de ser pai. Perdão não se pede, jovem. Perdão se conquista. A mulher idosa se levantou e caminhou até o altar. Camila esteve aqui ontem. Trouxe o menino para me conhecer. O coração de Arthur disparou. Eles estão bem? O menino está confuso. Faz muitas perguntas sobre o pai que apareceu de repente.
Camila está sofrendo, tentando protegê-lo de mais dor. Eu não quero machucá-los mais, Arthur disse a voz desesperada. Eu só quero uma chance de mostrar que mudei. Dona Benedita o olhou nos olhos por um longo tempo. Eles vão estar aqui domingo, às 3 da tarde. Camila quer que Lucas toque para a comunidade. Se você realmente mudou, venha. Mas venha preparado para provar suas palavras com ações. No domingo, Arthur chegou à igreja 1 hora antes do horário marcado. Sentou-se no último banco, nervoso como nunca estivera em sua vida. A igreja encheu lentamente com fiéis simples, trabalhadores, donas de casa, crianças barulhentas que corriam pelos corredores. Quando Camila e Lucas entraram, Arthur sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Camila estava mais magra, com olheiras profundas que mostravam noites mal dormidas. Lucas parecia menor, mais frágil, se agarrando na mão da mãe, como se tivesse medo de se perder. Dona Benedita apresentou Lucas para a comunidade, contando sobre seu talento extraordinário. O menino subiu ao pequeno piano da igreja, um instrumento antigo e desafinado, muito diferente do piano de cauda que Arthur havia doado para a escola. Hoje eu vou tocar uma música que aprendi com minha mãe, Lucas disse no microfone emprestado. Ela se chama Quando o Coração Perdoa. Arthur reconheceu a melodia imediatamente. Era uma canção que Camila tocava quando eram jovens, uma música sobre segundas chances e redenção. Mas ouvindo-a, através das mãos de Lucas, a canção ganhava uma profundidade nova, como se o menino entendesse instintivamente a mensagem de esperança que ela carregava. Durante a apresentação, os olhos de Lucas encontraram os de Arthur no fundo da igreja. O menino não parou de tocar, mas Arthur viu algo mudando em sua expressão, uma espécie de aceitação tímida, como se estivesse tentando entender se podia confiar naquele homem que dizia ser seu pai. Quando a música terminou, a igreja explodiu em aplausos. Lucas sorriu, mas seus olhos procuraram imediatamente por Arthur novamente. Desta vez, o menino acenou discretamente. Após o culto, as pessoas se reuniram no pátio da igreja para um lanche comunitário. Arthur hesitou, sem saber se deveria se aproximar, mas Lucas tomou a decisão por ele. Senhor Arthur! O menino veio correndo com Camila seguindo atrás, claramente tensa. Você ouviu minha música? Ouvi. Foi linda. Arthur se agachou, mantendo uma distância respeitosa. Você toca cada vez melhor. Obrigado. Lucas mordeu o lábio, hesitando. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente quer ser meu pai agora? A pergunta, feita com a honestidade brutal das crianças, fez o coração de Arthur se apertar. Mais do que qualquer coisa no mundo, ele respondeu, a voz embargada. Então por que você demorou tanto? Arthur olhou para Camila, que estava claramente lutando contra as lágrimas, e então voltou a atenção para o filho. Porque eu era jovem e tolo, e tinha medo de não ser um bom pai. Eu achei que seria melhor para você crescer sem mim do que ter um pai que não sabia como amar. Mas agora você sabe. Agora eu sei que aprendo a amar todos os dias olhando para você. Lucas pensou por um momento, balançando de um pé para o outro. Minha mãe diz que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Sua mãe está certa. E você realmente quer? Quero. Lucas olhou para Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Então talvez você possa começar vindo às minhas apresentações. O menino disse, como um teste. Arthur sorriu através das lágrimas. Eu adoraria isso. Mas você tem que prometer uma coisa. Lucas ergueu o dedinho mínimo. Se você prometer algo para mim, tem que cumprir. Porque eu já fiquei triste uma vez por causa de promessas quebradas. Arthur entrelaçou seu dedo mínimo com o do filho. Eu prometo. Foi o primeiro de muitos passos numa jornada longa e delicada. Camila impôs condições rígidas. Arthur podia assistir às apresentações de Lucas, mas sempre na presença dela. Podia levá-lo para tomar sorvete aos sábados,
mas apenas por 2 horas. Podia ensinar-lhe técnicas de piano, mas apenas na escola, onde ela pudesse supervisionar. Eram migalhas de paternidade, mas Arthur as aceitou com gratidão. Cada sorriso de Lucas, cada "Oi, pai", sussurrado timidamente, cada música tocada especialmente para ele, era um presente que ele não merecia, mas recebia com o coração cheio. E lentamente, muito lentamente, a música começou a curar as feridas que as palavras haviam aberto anos atrás. 2 anos haviam se passado desde aquele domingo na igreja, e Arthur sentia como se tivesse vivido uma vida inteira. O apartamento que compartilhava sozinho depois do divórcio amigável com Helena estava repleto de desenhos de Lucas, partituras pequenas rabiscadas em papel de caderno e fotos das apresentações do menino que ele nunca mais havia perdido. A relação com Camila havia evoluído de hostilidade gelada para uma cortesia cuidadosa, pontuada por momentos de ternura inesperada, quando viam Lucas tocar. Eles haviam aprendido a ser parceiros na criação daquela criança extraordinária, mesmo que o amor entre eles fosse uma ferida ainda não totalmente cicatrizada. "Pai, você acha que eu vou conseguir?" Lucas perguntou numa manhã de sábado, enquanto praticava no piano do apartamento de Arthur, um presente que Camila finalmente havia permitido que ele comprasse para o filho. "Conseguir o quê, campeão?" "Entrar na Academia Nacional de Música Infantil." Os dedinhos de Lucas dançavam nervosamente sobre as teclas. "O teste é na próxima semana." Arthur se sentou ao lado do filho no banco do piano. Lucas havia crescido tanto nos últimos 2 anos, seus traços infantis dando lugar a uma beleza que misturava a delicadeza de Camila com a força de caráter que Arthur reconhecia em si mesmo. "Você já é melhor do que muitos pianistas adultos que conheço", Arthur disse, beijando o topo da cabeça do menino. "Mas lembra do que sempre conversamos? O mais importante não é ser perfeito. É tocar com o coração", Lucas completou sorrindo. "Mesmo que eu erre algumas notas." "Exato. E seu coração é puro demanda, meu filho." A palavra filho ainda causava um aperto doce no peito de Arthur toda vez que a pronunciava. Havia levado meses para Lucas se sentir confortável chamando-o de pai. E ainda mais tempo para Camila parar de se encolher toda vez que ouvia a palavra. Na terça-feira seguinte, os 3 foram juntos para o teste na academia. Era a primeira vez que apareciam publicamente como uma família, e Arthur se sentiu orgulhoso caminhando ao lado de Camila e Lucas pelos corredores elegantes da instituição. "Candidato Lucas Silva Monteiro", a secretária chamou, e Arthur sentiu um arrepio ao ouvir o sobrenome que Lucas havia escolhido acrescentar ao seu, após 1 ano de convivência. "Vai dar tudo certo", Camila sussurrou, ajeitando a gravata minúscula que Lucas insistira em usar para a ocasião. "Vocês vão estar lá quando eu sair?" Lucas perguntou, uma pontada de insegurança na voz. "Nós não vamos sair daqui." Arthur prometeu, segurando a mãozinha trêmula do filho. 40 minutos depois, Lucas saiu da sala de teste com lágrimas nos olhos. Arthur sentiu o coração afundar, imaginando o pior, mas então o menino correu para seus braços com um sorriso radiante. Eu passei! Eu passei!" Ele gritou, pulando. "A professora disse que minha música foi a mais bonita que ela ouviu este ano." Camila desabou em lágrimas de alegria, e Arthur a abraçou instintivamente, esquecendo por um momento todas as complicações entre eles. Por alguns segundos, eles foram apenas 2 pais orgulhosos celebrando o sucesso do filho. "Agora eu vou poder estudar com os melhores professores do país", Lucas continuou, falando rapidamente como sempre fazia quando estava animado. "E tem uma apresentação especial no final do ano para todas as famílias.
3 meses depois, Arthur se encontrava no maior auditório da cidade, ajustando pela 10ª vez a gravata enquanto esperava a apresentação começar. Helena estava sentada 2 fileiras atrás com o novo namorado. Eles haviam se tornado amigos após o divórcio, e ela fazia questão de acompanhar os marcos importantes na vida de Lucas. "Você está mais nervoso que ele", Camila observou sentando-se ao lado de Arthur. Ela usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos, e Arthur teve que se esforçar para não fixar o olhar nela por muito tempo. "Eu nunca pensei que teria uma segunda chance", Arthur confessou. "E agora, vendo ele ali no palco, você mereceu essa segunda chance", Camila disse suavemente. "Demorou, mas você provou que realmente mudou." As luzes se apagaram antes que Arthur pudesse responder. O apresentador subiu ao palco e começou a introduzir os jovens músicos. Quando chegou a vez de Lucas, Arthur sentiu o coração quase sair pela boca. "Nossa próxima apresentação é de Lucas Silva Monteiro, de 9 anos, que executará uma composição própria intitulada A Música do Perdão." Lucas apareceu no palco vestindo um smoking miniatura que Arthur havia mandado fazer, especialmente para a ocasião. O menino havia crescido tanto que Arthur às vezes esquecia que ele ainda era uma criança. Mas quando Lucas olhou para a plateia e procurou pelos pais, seu sorriso era pura inocência. O menino se sentou ao piano de cauda no centro do palco e fechou os olhos por um momento, como fazia sempre antes de tocar. Então, suas mãos encontraram as teclas e a música começou. Era diferente de tudo que Lucas havia tocado antes. A melodia começava melancólica, quase triste, contando uma história de abandono e dor. Mas, gradualmente, novas vozes se juntavam à música principal. Harmonias que falavam de esperança, de segundas chances, de amor que cresce devagar, mas se torna inquebrantável. Arthur percebeu que Lucas estava contando a história deles através da música. A dor do abandono, a solidão de Camila, a busca desesperada de Arthur pelo perdão e, finalmente, a união delicada mas real que haviam construído juntos. Quando a música chegou ao clímax, Arthur viu que não era o único chorando na plateia. A performance de Lucas havia tocado o coração de todos os presentes, transformando uma experiência pessoal em algo universal. A prova de que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta. A música terminou com um acorde suave e esperançoso que ecoou pelo auditório em silêncio absoluto. Por um momento que pareceu eterno, ninguém se moveu. Então, a plateia explodiu em uma ovação que durou 5 minutos inteiros. Lucas se levantou, fez uma reverência elegante e então olhou diretamente para onde Arthur e Camila estavam sentados. Suas palavras no microfone cortaram através do barulho. "Essa música é para minha mãe, que nunca desistiu, e para meu pai, que aprendeu o som do amor." Arthur não conseguiu mais se conter. Levantou-se da cadeira e aplaudiu como nunca havia aplaudido na vida, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Ao seu lado, Camila chorava e sorria ao mesmo tempo, e quando ela se virou para ele, Arthur viu algo em seus olhos que não via há anos. Perdão completo. Após a apresentação, eles foram para o saguão onde Lucas estava rodeado de pessoas querendo parabenizá-lo. Mas quando viu os pais se aproximando, ele se desculpou educadamente e correu para eles. "Vocês gostaram?" ele perguntou ansioso. "Foi perfeita", Camila disse ajoelhando-se para abraçar o filho. "Você é nosso orgulho." "Nosso", Arthur repetiu, e a palavra soou natural, como se sempre tivessem sido uma família. Lucas olhou entre os 2 pais e sorriu com uma sabedoria que ia além de seus 9 anos. "Eu sabia que a música ia juntar vocês de novo", ele disse. "Música de amor sempre funciona." Mais tarde naquela noite, depois que Lucas adormeceu no banco de trás do carro, Arthur e Camila ficaram conversando na porta do apartamento dela. "Obrigada."
Camila disse suavemente. Por quê? Por ter sido paciente, por ter provado que realmente mudou, por ter dado ao Lucas o pai que ele merecia. Arthur tocou gentilmente o rosto dela, exatamente como havia feito anos atrás na sala de ensaio. Obrigado por me dar uma segunda chance que eu não merecia. Talvez todos mereçamos uma segunda chance quando o arrependimento é verdadeiro. Quando Arthur beijou Camila naquela noite, foi diferente do primeiro beijo que haviam trocado anos atrás. Não havia urgência desesperada ou paixão juvenil. Era um beijo maduro, construído sobre alicerces de perdão, paciência e um amor que havia sobrevivido aos piores testes. Você me ensinou que até o erro pode virar melodia. Arthur sussurrou contra os lábios dela. E você me ensinou que nunca é tarde demais para reescrever a música da nossa vida. 3 meses depois, numa pequena cerimônia na mesma igreja onde Lucas havia tocado pela primeira vez para Arthur, eles se casaram. Lucas foi o pajem, tocando Ave Maria, enquanto Camila caminhava pelo corredor em direção ao homem que havia levado anos para entender o valor do que quase perdeu. No discurso do casamento, Arthur falou para uma plateia de amigos e familiares, mas seus olhos estavam fixos em Lucas. Eles dizem que a música é a linguagem universal do amor. Meu filho me ensinou que isso é verdade. Ele pegou os pedaços quebrados da nossa história e os transformou numa sinfonia. Hoje eu não estou apenas casando com a mulher que amo, estou me tornando oficialmente pai do menino que me salvou de mim mesmo. Lucas sorriu do primeiro banco, suas mãozinhas aplaudindo entusiasmadas. Naquela noite, enquanto a família se preparava para dormir em sua nova casa, um lar de verdade pela primeira vez, Lucas apareceu na porta do quarto dos pais. Posso dormir com vocês hoje? Ele perguntou timidamente. É que nunca dormi numa casa onde tinha mãe e pai ao mesmo tempo. Arthur e Camila se entreolharam e sorriram. Claro, campeão, Arthur disse, abrindo os braços. E assim, a família que o destino havia separado foi reunida pela música do perdão, prova de que mesmo os finais mais improváveis podem se tornar as mais belas sinfonias quando o amor verdadeiro conduz a orquestra.